Olá a todos e a todas. De acordo com uma notícia saída no jornal Sputnik, o presidente do Chad, Mahamat Idriss Déby, está sendo indiciado pela justiça francesa, está sendo acusado de enriquecimento ilícito. Portanto, foi aberto um processo de investigação ao presidente chadiano em Paris pelas autoridades judiciais francesas. A Sputnik, portanto, numa reportagem, analisa esta questão e convida um agregado de negócios russo no Chad para, portanto, coadjuvar nesta análise. E partindo desta notícia, desta análise, também nós podemos aqui fazer alguns comentários. Resumidamente, portanto, Idrissa Déby Filho herdou, entre aspas, digamos assim, o cargo do pai que alegadamente faleceu, há poucos anos, em combate. Chad, um país em conflito interno, portanto, envolvido com guerras civis, não é? Movimentos de rebeldes que de vez em quando criam instabilidade na região, não é só o Chad, o leque de países tem esse problema crônico, já vem há muito tempo. Mas, portanto, Mahamat Idrissa Déby, filho do antigo presidente Idrissa Déby, substituiu o pai, primeiro num arranjo interno e depois via eleições, né? Pode-se contestar, não é, a autenticidade e a transparência das eleições, mas é verdade que recentemente no processo eleitoral ele foi legitimado. Esta notícia, portanto, a forma como a Sputnik analisa esta notícia aponta para um certo desconforto. Portanto, trata-se de uma ação das autoridades francesas que gera certo desconforto e que, pronto, é difícil de se aceitar numa perspectiva em que as relações entre Estados se pautam por outras regras, por outros fatores, não é? Portanto, da mesma forma que não seria concebível que o Chad levantasse, as autoridades judiciais chadianas levantassem uma investigação às autoridades francesas, ou americanas ou inglesas, o processo contrário também não deve ser naturalizado na perspectiva do analista que analisou esta questão e que de certa forma também concordamos. Para além dessa questão entre Estados cujo caso haja diferendos, devem ser tratados por instâncias externas, não as autoridades do próprio Estado. Mas esta notícia levanta questão em relação a outros aspectos. Claro que estamos a analisar também a partir de um jornal russo, isso é importante que fique claro, mas aqui, independentemente do meio de comunicação que aborda essa questão, pela nossa leitura, também esses fenómenos são sinais dos novos tempos, digamos assim. Chad faz parte dos países que estão no processo de reaproximação à Rússia. O próprio Idrissa Déby visitou a Rússia recentemente, se encontrou com Putin em Moscou e, segundo as notícias, discutiram vários aspectos relativamente ao fortalecimento das relações entre esses dois países. Portanto, esta reação das autoridades francesas vem numa sequência de gradual perda de influência da França na região, portanto, saeliana, e já vimos isso em relação ao Níger, mas também tem acontecido em relação ao Burkina Faso, Guiné-Conakry, Mali. Portanto, há ali um processo mais amplo de perda de influência, portanto, da França na região,
e que vem, tanto na sequência também, de um aproximar, de um reaproximar com mais força das lideranças destes países em outras potências, nesse caso a Rússia e muitas vezes também a China. Né? E aqui também, pronto, é importante lembrar também que, enquanto antiga colónia francesa, né, quer dizer, há também todo um histórico que pronto, ajuda a compreender todo esse processo. Né? Os países africanos do Sahel são, na sua grande maioria, já vimos isso em relação ao Níger, países muito pobres, mas países com potencial em termos de recursos minerais atrativos para outras potências. O Tchad não é exceção. Agora, lá está, toda esta região tem sido palco de uma grande instabilidade e volto a reforçar algo que já aqui apontamos em outros vídeos. Essa instabilidade não é provocada apenas por conflitualidades internas que existem. Portanto, esses países são rearranjos multiétnicos e naturalmente há disputas entre religiões, entre regiões e entre grupos étnicos. É razoável que se encontre esta dimensão como um dos fatores explicativos, mas essas questões estão longe de explicar a totalidade das conflitualidades e dos movimentos ditos extremistas que surgem na região. Há sim uma grande presença de influências estrangeiras a todos os níveis, portanto, atuando portanto, no campo militar, atuando nos movimentos terroristas e atuando também do ponto de vista judicial, como vimos aqui hoje com o caso do atual presidente do Tchad.